Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje o nosso foco vai para algo essencial na indústria, mas que muitas vezes a gente nem nota: as tubulações e todos os seus acessórios. São como as artérias do mundo industrial, né? A nossa base para essa conversa é um material técnico bem completo, especificamente o capítulo 2 de tubulações industriais e acessórios. E qual a nossa missão aqui? É desvendar os materiais principais, como é que se fazem os tubos, os tipos diferentes, para que servem e, claro, mergulhar nesse mundo dos acessórios que conectam tudo e também vamos falar dos cuidados na montagem e nos testes. No fundo, é um guia rápido para entender o básico desse sistema tão vital. Preparados? Vamos lá! Bom, para a gente começar, o que exatamente define uma tubulação industrial? Pelo que li, parece que é bem mais do que só um monte de canos, né? Exatamente. Pensa assim, é um sistema todo projetado, calculado para levar fluidos de um ponto a outro. E esses fluidos podem ser líquidos, gases ou até misturas com sólidos, sabe? E quase sempre sob condições bem controladas, tipo pressão, temperatura. É um conduto forçado, como a gente diz. E a escolha do material para fazer esse conduto, nossa, essa é a primeira grande decisão. É um verdadeiro quebra-cabeça da engenharia. Quebra-cabeça. E quais são as peças que precisam se encaixar nesse quebra-cabeça? Ah, são várias. Primeiro, a pressão e a temperatura de trabalho. Isso é básico. Depois, o próprio fluido. Ele ataca o material. É corrosivo, pode contaminar o produto final. Isso é super importante. Aí entra o custo, claro. Sempre pesa. E também as cargas externas, sabe? O peso dos suportes, vibração da linha, coisas assim. Até a rugosidade interna do tubo, que afeta como o fluido escoa, pode ser um fator. Para ajudar nisso tudo, existem normas, como as da ASTM, que especificam os materiais, garantem uma qualidade mínima. Entendi. E falando em materiais, quais são as grandes famílias que a gente encontra por aí? Basicamente, a gente divide em dois grandes grupos, metálicos e não metálicos. Nos metálicos, tem os ferrosos. Aí o rei é o aço carbono, né? Mas tem também os aços liga, os inoxidáveis, ferro fundido. E ainda nos metálicos, tem os não ferrosos. Cobre, latão, alumínio, níquel, titânio, cada um para sua aplicação. Já nos não metálicos, a gente tem os plásticos, tipo PVC, polietileno, acrílicos, e outros materiais como cimento amianto, embora esse esteja mais restrito hoje em dia, concreto, vidro, cerâmica. A escolha realmente depende muito de onde vai ser usado. Interessante. E o material que a gente usou como base menciona também os revestimentos internos. Cito o exemplo da água salgada. Isso seria tipo uma forma de combinar o melhor de dois mundos? Exatamente isso. Você pega um tubo que é mecanicamente forte, resistente, como o aço carbono, que talvez não aguente a corrosão da água salgada sozinho. Aí você aplica por dentro um revestimento que seria resistente àquela corrosão específica. Pode ser plástico, borracha, cimento. Assim, você combina a resistência mecânica do aço com a resistência química do revestimento. E muitas vezes isso sai mais barato do que usar um tubo inteiro de um material super caro que tem as duas propriedades, sabe? Faz todo sentido. E entendido sobre os materiais. Agora, como é que esses materiais viram tubos? Quais são os processos de fabricação mais importantes? Existem duas categorias principais de tubos. Os que são feitos sem costura, que a gente chama de seamless, e os que são feitos com costura, ou welded. Os sem costura são geralmente produzidos por laminação, ou extrusão ou fundição. Já os com costura, eles partem de uma chapa de metal, que é dobrada, e aí as bordas são unidas por solda. E um dado interessante, mais de 2/3, talvez até mais, dos tubos usados na indústria vêm ou da laminação ou da fabricação por solda. São os dois processos mais comuns. Vamos detalhar um pouco os sem costura. A laminação parece ser bem importante para os tubos de aço, né? Como é que funciona? A laminação é um processo a quente, fundamental para o aço. O método mais conhecido é o Mannesmann. Imagina um bloco maciço de aço, um lingote. Ele é aquecido tipo a 1200 graus Celsius, fica quase incandescente. Aí ele é forçado a passar entre uns rolos que giram de forma meio oblíqua. Esses rolos, ao mesmo tempo que empurram o lingote para frente, eles criam um furo no centro e vão alongando o material, formando um tubo oco. Depois ele passa por outros rolos para calibrar o diâmetro e a espessura da parede certinho. É um processo bem robusto. Uau!
E a extrusão é parecido com isso? A ideia é um pouco diferente. Na extrusão, o material também está quente, quase pastoso. Ele é colocado numa câmara e empurrado com uma força gigantesca por uma prensa, através de uma matriz. Tem um mandril no meio que define o furo interno, e a matriz define o formato externo. Pensa tipo espremer pasta de dente, só que com metal super quente e uma pressão absurda. Também usado para vários metais. Já a fundição é mais direta, né? O metal está líquido e é derramado em moldes. É muito comum para ferro fundido. Tem a fundição centrífuga, onde o molde gira rápido, que ajuda a dar uma qualidade melhor, uma textura mais homogênea para o tubo de ferro fundido. Tubo de concreto também é feito por fundição. Certo. E os tubos com costura? Como é que a solda entra para formar o tubo? Nesse caso, você começa com uma chapa de metal plana. Essa chapa é conformada, dobrada, até que as bordas dela se encontrem, formando um cilindro aberto. Aí essas bordas são unidas por solda. Essa linha de solda pode ser reta, acompanhando o comprimento do turbo, que é a longitudinal, ou pode ser em espiral, como se a chapa fosse enrolada. Existem vários métodos de solda. Um muito comum é a solda por resistência elétrica, ou ERW, Electric Resistance Welding. Nesse método, a chapa já dobrada passa entre rolos. Uma corrente elétrica muito forte passa pelas bordas, aquecendo o metal até ele quase derreter ali na junção. Aí a pressão dos próprios rolos força as bordas a se unirem, a se fundirem. Não se adiciona metal extra. Depois, a rebarbinha que fica da solda é removida, o tubo é resfriado, calibrado e frequentemente esses tubos com costura passam por um tratamento térmico para aliviar as tensões que a solda pode causar. O aço carbono foi citado como um material de uso geral. Por que ele é tão popular assim, mesmo existindo opções talvez mais resistentes? É a combinação clássica, né? Primeiro, custo. Ele é relativamente barato comparado com aços liga ou inox. Segundo, ele tem ótimas qualidades mecânicas para muitas aplicações. É resistente, é dúctil, ou seja, não é quebradiço. E terceiro, é fácil de trabalhar com ele. Solda bem, dá para curvar, dá para fazer rosca. Então, ele dá conta do recado para uma variedade enorme de fluidos comuns. Água, vapor de baixa pressão, óleo, ar comprimido, muitos gases. Desde que as condições de pressão e, principalmente, temperatura não sejam muito extremas. Não é à toa que mais de 80% das tubulações em indústria de processo usam aço carbono. Mas ele tem lá suas limitações, né? Pelo que você falou, e o material também destaca, a temperatura parece ser o grande calcanhar de Aquiles dele, certo? Sim, temperatura é o ponto crítico. Acima de uns 400 graus Celsius, a resistência mecânica dele começa a cair. É um fenômeno chamado fluência ou creep em inglês. O material começa a se deformar lentamente, mesmo sob uma tensão constante, por causa do calor. Se subir mais, perto de 530 graus, a oxidação acelera muito. Começa a formar aquela casca de óxido, a carepa, que pode fragilizar. E acima de 440 graus por um tempo longo, pode acontecer a grafitização. O carbono no aço começa a se aglomerar como grafite, e isso deixa o aço bem quebradiço. Por isso, via de regra, para uso contínuo, não se recomenda passar de uns 450 graus Celsius. E para temperaturas muito baixas, abaixo de zero, também tem que ter cuidado. Precisa usar aços específicos, chamados acalmados, com baixo teor de carbono, para ele não perder a ductilidade e virar quebradiço no frio. E como é que a gente garante que está usando o aço carbono certo para cada situação? É aí que entram aquelas normas, tipo ASTM, API. Exatamente. As normas são fundamentais para isso. Por exemplo, a ASTM A106 é uma especificação muito comum para tubos de aço carbono sem costura, pensados para trabalhar em temperaturas mais elevadas. Já a ASTM A333 é para tubos para baixa temperatura. As normas da API, como API 5L, são super comuns para oleodutos e gasodutos. Cada norma dessa define não só a composição química, as propriedades mecânicas, mas também os testes que precisam ser feitos. Por exemplo, o teste de impacto Sharp, para verificar a tenacidade em baixa temperatura. E além das normas de material, os códigos de projeto, como o ASME B31.3 para plantas de processo, também estabelecem limites de temperatura e pressão para cada tipo e grau de aço.
É um conjunto de regras para garantir a segurança. Entendi. Então, se o aço carbono tem esses limites, quando é que a gente precisa partir para os aços liga ou os aços inoxidáveis? Basicamente, quando as condições de serviço são mais severas do que o aço carbono consegue aguentar. Principalmente temperaturas muito altas ou muito baixas, onde o aço carbono perderia resistência ou ficaria quebradiço. Ou então, quando o fluido é muito corrosivo. Ou ainda, quando a pureza do produto é essencial, como na indústria alimentícia, farmacêutica, onde não pode haver nenhuma contaminação pelo material do tubo. E também por questões de segurança, né? Quando se trabalha com fluidos muito perigosos, às vezes se exige um material mais nobre. Os aços liga, que têm adição de elementos como cromo, molibdênio, níquel, etc., geralmente aguentam temperaturas mais altas. Os aços cromo-molibdênio são clássicos para isso. Já os aços inoxidáveis, que têm mais de 12% de cromo, são os campeões contra a corrosão. Tem vários tipos. Os austeníticos, como o 304 e o 316, são muito usados, resistentes à corrosão, aguentam bem temperatura e mantêm a ductilidade no frio. Mas tem que ter cuidado com o corrosão sob tensão se tiver cloretos e temperatura acima de 60 graus Celsius. Tem também os ferríticos. Enfim, é um universo à parte. E, claro, são materiais mais caros. Falamos bastante de materiais, de fabricação. E as dimensões? Como é que a gente especifica o tamanho de um tubo? Não é só dizer um tubo de 5 centímetros, imagino. Não é tão simples. Usa-se o que a gente chama de diâmetro nominal, ou NPS, Nominal Pipe Size, em inglês. Às vezes chamam de bitola nominal também. É um número padrão, tipo 2 polegadas, 8 polegadas, 24 polegadas. O curioso é que esse número, o diâmetro nominal, ele não corresponde exatamente a nenhuma dimensão física real do tubo, na maioria dos casos. Ele é mais uma designação, uma referência. O importante é que, para cada diâmetro nominal, o diâmetro externo do tubo é fixo, é padronizado por normas como a ANSI B36.10. O que varia, para um mesmo diâmetro nominal, é a espessura da parede do tubo. Ah, e essa espessura da parede é indicada por aquele tal de schedule. Ouvi falar disso. Isso mesmo. O schedule, que às vezes traduzem como série, é um número, schedule 40, schedule 80, schedule 160, etc., que indica de forma padronizada a espessura da parede do tubo. Quanto maior o número do schedule, para um mesmo diâmetro nominal, mais grossa é a parede do tubo, e, consequentemente, menor o diâmetro interno, né? A escolha do schedule certo depende da pressão e da temperatura que o tubo vai ter que aguentar. E além do diâmetro e da espessura, as pontas dos tubos também são padronizadas. Elas podem ser lisas, corte reto, podem ser chanfradas ou biseladas, que é o preparo para fazer solda de topo, ou podem ser rosqueadas, com rosca seguindo padrões como API ou ANSI. Ok, então temos os tubos com o material certo, tamanho certo, ponta certa. Mas um tubo sozinho não faz um sistema, né? Como é que eles se conectam uns aos outros? E como conectam nos equipamentos, tipo bombas, vasos? Aí entram os acessórios, imagino. Exato. Agora a gente entra no Lego da tubulação, como você disse antes. Os acessórios ou conexões são as peças que fazem a mágica acontecer. São eles que permitem mudar a direção do fluxo, criar ramificações para levar o fluido para outro lugar, mudar o diâmetro da linha, conectar um trecho de tubo no outro ou fechar uma extremidade de tubo que não vai para lugar nenhum. Sem os acessórios, não tem sistema de tubulação. E imagino que existam muitos tipos de acessórios. Como eles são classificados? Pelo tipo de conexão, talvez? Principalmente pelo tipo de ligação, sim. Essa é uma forma muito comum de classificar. Então a gente tem acessórios para solda de topo, que em inglês é butt weld ou BW, tem os acessórios para solda de encaixe, o socket weld ou SW, tem os rosqueados, tem os flangeados, que usam flanges, tem outros tipos também, como ponta e bolsa, compressão, mas esses 4 são talvez os mais comuns na indústria de processo. Certo. E quais são os acessórios mais comuns que a gente vê por aí, tipo, para cada função? Bom, para mudar a direção, as peças mais óbvias são as curvas e os joelhos. As curvas geralmente têm um raio maior, mais suave. Os joelhos são mais fechados. Para criar derivações, ou seja, dividir o fluxo, a gente usa os T's, que têm uma entrada e 2 saídas, ou vice-versa, ou mais raramente as cruzetas, uma entrada, 3 saídas.
Para mudar o diâmetro da tubulação, usamos as reduções. Elas podem ser concêntricas, o eixo central se mantém, ou excêntricas. Um lado é plano, útil para evitar acúmulo de material em linhas horizontais. Para conectar dois tubos em linha reta, pode-se usar luvas, e para fechar uma linha, a gente usa tampões, caps ou bujões, plugs, ou então um flange cego, que a gente vai falar mais daqui a pouco. E tem peças auxiliares importantes também, como os nipples. São pedacinhos curtos de tubo, geralmente com rosca nas duas pontas, ou uma ponta lisa e outra com rosca, usados para conectar válvulas a outros acessórios ou fazer pequenas extensões. Entendi. Você mencionou os flanges algumas vezes. Eles parecem ser bem importantes, especialmente por essa característica de permitir desmontar a conexão, né? São cruciais, especialmente em diâmetros maiores, tipo acima de 2 polegadas, e em pontos onde você prevê que vai precisar de manutenção, inspeção ou substituição de equipamento. Uma conexão flangeada completa tem 3 partes essenciais. O par de flanges, que são aqueles discos de metal com furos, os parafusos, ou estojos com porcas, que passam pelos furos e apertam um flange contra o outro, e, muito importante, uma junta de vedação, que fica prensada entre as faces dos 2 flanges. E imagino que, assim como os tubos, existam vários tipos de flanges também, certo? Qual a diferença principal entre eles? Para que serve cada um? Sim, tem vários tipos, cada um com sua vantagem e aplicação. O tipo welding neck, que a gente chama de WN, ou pescoço, tem um pescoço cônico que é soldado de topo diretamente no tubo. É o tipo mais robusto, aguenta mais pressão, temperatura, fadiga, ideal para condições severas. Tem o slip-on, ou SO, que é sobreposto ou deslizante. O tubo entra dentro do furo do flange e aí é soldado por dentro e por fora. É mais barato e mais fácil de alinhar que o WN, mas não é tão resistente. Tem o screwed, ou rosqueado, para conectar em tubos com rosca. Usado mais em utilidades ou onde a solda não é possível ou desejável. Tem o socket weld, de encaixe, parecido com o slip-on, mas o tubo encaixa num rebaixo e a solda é só por fora. É melhor que o rosqueado para vazamentos. Tem o lap joint, ou solto. Nesse caso, o flange em si fica solto no tubo deslizando. O que veda é uma peça separada chamada virola ou stub end, que é soldada na ponta do tubo e tem a face de vedação. A vantagem é que o flange pode girar para alinhar os furos facilmente e pode ser de um material mais barato que o tubo se o fluido for corrosivo. E claro, tem o blind flange, o flange cego. É um disco sólido, sem furo no meio, usado para fechar uma ponta de linha ou um bocal de equipamento. Nossa, quanta variedade! E dentro dos flanges, o material base fala também das faces. Menciona RF, FF, RTJ. O que são essas siglas? O que muda na face do flange? A face do flange é a superfície onde a junta de vedação vai ser comprimida. O tipo de face é super importante para garantir a vedação correta. A mais comum em flanges de aço para a indústria de processo é a Raised Face, ou RF. Ela tem um pequeno ressalto circular usinado na face. A ideia é concentrar a força do aperto dos parafusos numa área menor em cima da junta, melhorando a vedação. Existe a Flat Face, ou FF, que é totalmente plana. É usada geralmente em flanges de materiais mais frágeis, como ferro fundido ou plásticos, onde o ressalto da RF poderia trincar o flange no aperto. E para condições de altíssima pressão e ou altíssima temperatura, tem a Ring Type Joint, ou RTJ. Essa face tem uma ranhura, um sulco usinado, onde encaixa uma junta metálica em formato de anel, oval ou octogonal. A vedação aqui é metal com metal, muito mais robusta e segura para condições extremas. Tem outros tipos também, como macho e fêmea, MF, e lingueta e ranhura, TIG, mas são menos comuns. Falando das juntas, então, que ficam entre os flanges, qual é exatamente o papel delas e que tipos principais a gente encontra? Elas que fazem a vedação final, né? Exatamente. A junta, ou gasket em inglês, é o elemento de vedação propriamente dito. Ela precisa ter 2 propriedades que parecem opostas. Ser macia o suficiente para se deformar e preencher as pequenas imperfeições que sempre existem nas faces dos flanges, garantindo que não vaze nada. Mas, ao mesmo tempo, ser resistente o suficiente para não ser esmagada pelos parafusos e para aguentar a pressão, a temperatura e o ataque químico do fluido que está passando ali dentro. Existem muitos tipos.
As mais simples são as juntas não metálicas, feitas de materiais como borracha, papelão hidráulico, que antigamente era muito de amianto, hoje usa-se outras fibras, PTFE, Teflon, grafite flexível. São boas para condições mais brandas de pressão e temperatura. Para condições um pouco mais severas, especialmente com flanges RF, são muito usadas as juntas semimetálicas, principalmente as do tipo espiral. São feitas de uma fita metálica fina enrolada em espiral, junto com um material de enchimento macio, grafite PTFE. Elas combinam a resistência do metal com a capacidade de vedação do enchimento. E para as condições mais críticas mesmo, principalmente com flanges RTJ, usam-se as juntas metálicas maciças, como aqueles anéis que mencionei, ring joints. São anéis de metal mais macio que o flange, que se deformam plasticamente dentro da ranhura do RTJ quando apertados, criando uma vedação metal-metal extremamente confiável. A escolha da junta certa é tão crítica quanto a escolha do flange ou do tubo. Uma junta errada pode levar a vazamentos perigosos. Nossa, faz todo sentido. Então, escolher o tubo certo, o acessório certo, a junta certa, isso é só a metade do trabalho. A montagem correta e a preparação final da linha parecem ser igualmente ou até mais cruciais, né? Absolutamente. Não adianta nada ter o melhor material, o melhor projeto, se a montagem for mal feita. Todo o cuidado na seleção vai por água abaixo. Por exemplo, proteger as faces dos flanges contra riscos e sujeira até o último segundo antes de montar é vital. Qualquer dano ali pode comprometer a vedação. O alinhamento entre os flanges tem que ser perfeito, sem forçar o tubo para encaixar. Usar força excessiva para alinhar cria tensões perigosas na linha. O aperto dos parafusos, isso é uma arte. Tem que ser feito de forma gradual, seguindo uma sequência cruzada, como apertar os parafusos da roda de um carro, para garantir que a junta seja comprimida por igual. E o aperto final tem que ser com o torque correto, especificado no projeto, usando um torquímetro. Apertar demais pode esmagar a junta ou danificar o flange. Apertar de menos, obviamente vai vazar. Lubrificar as roscas dos parafusos com o lubrificante correto geralmente ajuda a atingir o torque certo de forma mais consistente, embora haja exceções, como em alguns casos com aço inox. Entendi a importância da montagem cuidadosa. E antes de colocar a tubulação para funcionar de verdade, o material fala muito sobre limpeza. Por que isso é tão fundamental? Imagina só, durante a fabricação dos tubos, dos acessórios e principalmente durante a montagem no campo, fica muita sujeira dentro da tubulação. Restos de solda, limalha de metal, poeira, ferramentas esquecidas, trapos. Se você ligar o sistema com tudo isso lá dentro, você pode danificar equipamentos caríssimos, como bombas, compressores, válvulas de controle, instrumentos de medição, pode entupir a linha, contaminar o produto, enfim, seria um desastre. Então a limpeza, ou flushing, é essencial para remover todos esses detritos. Dependendo do tipo de linha e do nível de limpeza exigido, pode ser feita com água em alta velocidade, com ar comprimido, nitrogênio, às vezes com produtos químicos específicos para dissolver óleos ou incrustações. Em alguns casos, usam-se dispositivos chamados PIGs, que são como uns êmbolos que são empurrados pelo fluido dentro da linha para raspar e arrastar a sujeira. E claro, é fundamental proteger ou remover os equipamentos mais sensíveis durante essa limpeza bruta. Faz sentido. E depois de tudo limpo, vem o teste final, a prova de fogo, como você disse. O teste hidrostático é o padrão para isso. Como ele funciona? Geralmente, sim. O teste hidrostático é o método preferido e mais comum para verificar a integridade da tubulação depois de montada. Basicamente, a gente isola um trecho da tubulação, enche ele completamente com água, removendo todo o ar, e aí começa a pressurizar lentamente com uma bomba, até atingir uma pressão de teste definida. Essa pressão de teste é normalmente maior que a pressão máxima que a linha vai operar, tipicamente 1,5 vezes a pressão de projeto. Mantém-se essa pressão por um tempo determinado, enquanto se inspeciona cuidadosamente todas as juntas soldadas, flangeadas, rosqueadas, procurando por qualquer sinal de vazamento ou deformação.
É um teste que verifica tanto a estanqueidade, se não vaza, quanto a resistência mecânica da tubulação e das suas conexões sob pressão. Novamente, equipamentos que não podem receber essa pressão de teste ou que podem ser danificados pela água precisam ser isolados ou removidos antes. É um processo que exige muito planejamento e cuidado. Tem que verificar se os suportes da tubulação aguentam o peso extra da água, que é considerável. Tem que usar manômetros calibrados para medir a pressão corretamente e, claro, seguir procedimentos de segurança rigorosos, porque a água sob alta pressão também tem seus riscos. Às vezes, quando não se pode usar água, por risco de contaminação ou porque a estrutura não aguentaria o peso, pode-se fazer um teste pneumático, usando ar ou nitrogênio. Mas esse teste é considerado bem mais perigoso, porque o gás comprimido armazena muito mais energia que a água. Se algo falhar, a liberação dessa energia pode ser violenta. Por isso, o teste pneumático geralmente exige aprovações e cuidados especiais. Ufa, que jornada, realmente, um mergulho profundo nesse mundo. Recapitulando então, a gente começou vendo como a escolha do material certo é um equilíbrio complexo, né, entre resistência mecânica, resistência à corrosão, temperatura, custo. Vimos os processos de fabricação, como os tubos nascem, sem costura, com costura. Depois exploramos o universo gigantesco dos acessórios, as curvas, T's, reduções e como eles se conectam, com o destaque para os flanges, suas faces e as juntas de vedação, que são peças tão pequenas, mas tão críticas, e fechamos vendo que nada disso funciona sem uma montagem extremamente cuidadosa, com alinhamento, aperto correto, seguida de uma limpeza rigorosa e do teste final, geralmente o hidrostático, para garantir que tudo está seguro e pronto para operar. É muita coisa envolvida. Exato. É um sistema integrado onde cada pequeno detalhe importa muito. Desde a especificação inicial lá no projeto, a escolha do material, passando pela fabricação, até o último aperto de parafuso na montagem e o teste final. A segurança operacional, a eficiência da planta, a proteção do meio ambiente, tudo isso depende diretamente da qualidade e da correta instalação dessas artérias industriais. E pensar nisso tudo nos deixa com a pulga atrás da orelha. Com toda essa complexidade, toda essa engenharia para lidar com condições às vezes tão extremas de pressão, temperatura, corrosão, o que será que vem pela frente? Será que a gente vai ver novos materiais, talvez compostos avançados tomando o lugar do aço em mais aplicações? Ou quem sabe técnicas como a manufatura aditiva, a impressão 3D, sendo usadas para criar componentes de tubulação complexos sob demanda? Como será que essas inovações poderiam revolucionar ainda mais a forma como a gente constrói e mantém esses sistemas, tornando-os talvez ainda mais seguros, duráveis e eficientes? Fica aí a reflexão. E com ela, a gente encerra essa nossa análise detalhada sobre o mundo das tubulações e acessórios industriais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.